Olá, tudo bem? Você que acompanha o nosso projeto Nutrição, Inclusão e Saúde aqui no canal do IFCE. Hoje nós temos um tema bastante delicado que é falar sobre a diferença entre edulcorantes artificiais e naturais. Você utiliza adoçante? Será que é benéfico à nossa saúde o uso crônico de adoçante? Vamos lá então observar e estudar esse episódio? Primeiramente, nós precisamos saber que o açúcar, ele é um modulador de sabor. O que quer dizer isso? Ele dá mais sabor às nossas preparações. E nós somos muito mais atraídos pelo doce do que pelo salgado. Aqui a gente traz alguns tipos de açúcares, como o mascavo, que é um açúcar mais grosseiro, menos refinado. O demerara também entra nessa categoria. E aqui a gente tem o açúcar cristal, que é um açúcar que passa por um processamento maior, tem uma química maior na sua produção. Aqui a gente destaca o mel de abelha, que é riquíssimo em fitoquímicos. Você tem aqui compostos bioativos, minerais, vitaminas nessa produção do mel. Nós temos o melaço de cana, que também é um açúcar bastante nutritivo, rico em magnésio. Nós temos o açúcar de coco, que também tem sido utilizado, apesar da produção do açúcar de coco não ser uma atividade sustentável. E aqui a gente destaca o mel de agave, e nós chamamos atenção para produtos alimentícios que são adoçados com frutose, porque a frutose ela pode gerar alterações metabólicas e também fazer com que aumente o processo de inflamação no nosso organismo. Nós temos o maple, que é um açúcar à base de frutose, mas também que vem da maçã, e nós temos a própria frutose, que é utilizada muitas vezes por pacientes diabéticos no processo de adoçar as suas preparações. Quando nós olhamos, esse conceito do que é realmente um adoçante ou um edulcorante, nós sabemos que são substâncias naturais ou artificiais diferentes dos açúcares, porque nós não temos aí um valor calórico agregado a esse tipo de produto, que conferem sabor doce aos alimentos. E aqui nós fazemos essa chamada para que você reduza produtos alimentícios que tenham na sua composição o uso de frutose como um modulador de sabor. Dentre os edulcorantes ou adoçantes, como queiram, nós temos os naturais e nós temos os artificiais. E se você puder parar essa tabela aqui no vídeo, você vai ver as diferenças e nós sabemos que esses adoçantes, tanto natural como artificial, eles têm um poder de intervenção no nosso metabolismo corporal. A lista ela é muito grande e aqui a gente destaca esses adoçantes, principalmente a sacarina, aspartame, o ciclamato, que são bases de vários adoçantes que são contraindicados e muitas vezes a população ela não conhece. Então, antes de comprar, se for necessário a utilização, leia o rótulo e veja quais são os que você não pode utilizar. Aqui a gente destaca a ingestão diária. A gente não pode estar fazendo a utilização desses adoçantes de forma livre. Existe aí uma quantidade por quilo de peso corporal. E aqui nós destacamos o ciclamato e a sacarina, que são proibidos em alguns países, pois eles estão relacionados ao aumento no risco de câncer. Quanto menos você utilizar esse tipo de produto, melhor vai ser para a sua saúde. Outro detalhe, quando a gente fala dos adoçantes artificiais, a gente tem esse cuidado pela utilização do excesso. Quando a gente fala de um adoçante natural, a gente traz um destaque aqui ao xilitol. Ele foi descoberto em 1891, tem sido usado como agente adoçante desde a década de 1960. Então, o xilitol é metabolizado independente da insulina, é não fermentável, não convertido a ácidos pelas bactérias orais, ou que ajuda a restaurar o equilíbrio ácido-base na boca. Ganhou aceitação generalizada como um adoçante alternativo devido ao seu papel na redução do desenvolvimento de cáries. Então o xilitol ele é muito utilizado, vocês vão ver em preparações, em produtos industrializados,
mas não deixa de ser também um ativador do metabolismo corporal, que a gente vai ver mais à frente. Então, as ativações químicas desses produtos, dos adoçantes, eles são moduladores, né, de sabor no paladar, eles conferem a sensação de doce, no intestino, eles vão aumentar a absorção de carboidratos e no pâncreas, eles também podem induzir uma liberação de insulina. O que quer dizer isso? A gente vai mostrar mais à frente. Na língua, nós temos uma divisão de regiões que são sensíveis a vários sabores. E nós temos esses receptores na língua, aqui descritos, que quando o açúcar ou o sabor doce toca nessas regiões, eles vão ativar o sistema nervoso para uma resposta a esse tipo de sabor. Quando nós observamos na língua esses receptores de uma forma mais aumentada, e aqui nesse artigo ele destaca nessas papilas gustativas regiões específicas para cada tipo de adoçante, nós percebemos que isso vai fazer uma ativação e vai desencadear uma resposta lá no intestino. Porque o sabor doce, quando toca as papilas gustativas, eles vão ativar uma cascata de sinais, e esses sinais, ao final, eles vão fazer com que nós tenhamos aqui sensores ativados para o sabor doce, que vão sinalizar lá no intestino que está sendo consumido açúcar e que o intestino vai se preparar para a absorção desses açúcares. E aqui nós temos justamente essa percepção, que é a partir do momento que o sabor doce, né, ou uma substância doce toca as papilas gustativas, ativando esses receptores, o que vai acontecer no intestino é a expressão de transportadores de carboidratos. Ou seja, nós consumimos adoçante no intuito de reduzir o consumo de açúcar, e o que faz a utilização desses adoçantes ou mesmo da utilização de açúcar? Quando esse açúcar toca essa região das papilas gustativas, como eu falei anteriormente, eles vão disparar a expressão de receptores lá no intestino, aumentando assim a absorção de carboidratos. Ou seja, você deixa de consumir açúcar, mas consome o açúcar em outros alimentos. E quando você faz a utilização do adoçante, em outras palavras, ele vai aumentar a percepção para a absorção do carboidrato, porque os adoçantes, eles levam ao aumento da expressão desses transportadores aqui, que nós chamamos um tipo de transportador, que é o SGLT1. Esse transportador está localizado na alça intestinal e vai aumentar, sim, a absorção de carboidratos. E aqui a gente destaca a região da língua, né, no qual nós temos o sabor doce. É justamente na ponta da língua que nós temos essa percepção para o doce. E o adoçante, ele atua também aqui, apesar de não ter calorias, mas ele vai fazer aumento de transportador de carboidrato lá na alça intestinal. E o açúcar, a partir do momento que nós vamos amadurecendo na idade, nós vamos reduzindo os botões gustativos por papila no jovem para 100 botões gustativos no idoso. Ou seja, o idoso ele vai perdendo essa percepção e muitas vezes ele substitui o açúcar pelo adoçante. E quando ele faz isso, ele proporciona um aumento da absorção de carboidratos, e você vê que muitas vezes aquele consumidor de adoçante, ele tem um aumento de peso. Então, usar adoçante não leva você a reduzir peso, pelo contrário, pode estimular ainda mais a absorção de carboidratos. Então, a presença do nutriente no intestino, eles são responsáveis pelo controle energético e metabólico. Nós sabemos que toda essa sinalização do sabor doce tem um impacto direto também na liberação de insulina. E nós temos uma alteração pelo uso contínuo desses adoçantes lá no intestino, como, por exemplo, alterar a microbiota intestinal e na atuação dos receptores de sabor doce no intestino. Isso vai ser comprometido com o uso demasiado desses adoçantes,
porque os adoçantes vão levar a uma redução na secreção de um fator, que é um hormônio GLP-1, e esse hormônio, quando diminuído, ele aumenta o poder de consumo alimentar. O GLP-1, ele gera saciedade, e a utilização de adoçante foi visto em estudos que reduz GLP-1, fazendo com que a pessoa ela consuma muito mais alimentos. Com o sabor doce, ativando esses receptores, nós vamos na alça intestinal aumentar a expressão desses receptores, aumentando aí a absorção de carboidratos. Desta forma, nós temos também alguns tipos de adoçantes que levam à secreção de insulina. E nós sabemos que a insulina é um hormônio que vai aumentar também a produção de gordura no nosso tecido. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem voltar e assistir quantas vezes quiser o nosso episódio sobre adoçantes. Até mais!